vamos aprender outra hídride de sistema, que é sistema urinário. Nossa Senhora! Quais são os aspectos anatômicos desse sistema, pessoal? Rins, beleza? Como chama isso aqui? Que liga o rim na bexiga? Ureteres. Vamos? O que é isso? Vamos lá? Hã? Bexiga aí. Eu não dou aula sozinha. Vamos lá, estou esperando vocês. Ureter. Obrigada. Histológico. O que vocês lembram? O que vem na cabeça? Histologia do sistema urinário. De rim. O que vem? Lembra o que absorve, aquele inferno todo? Como que chama a unidade funcional que faz tudo isso? Néfron. Quais são os componentes do néfron? Vamos lá, vocês fizeram lá isso ou não? Já estava aqui. Vamos lá. Como chama? Qual que é a composição do corpúsculo renal? Cápsula de Bowman e dentro as arteríolas aferentes e eferentes que formam o glomérulo. Então, o glomérulo é vascular. Qual que é a próxima parte? Túbulo contorcido, mais próximo do corpúsculo proximal. Desceu para a medula. Como chama? Alça de M. Depois, contorcido distal que se liga ao túbulo coletor. Nós temos a região de córtex renal e de medula, beleza? O que acontece, em resumo, em todas essas estruturas? Proximal, alça de M, sal, beleza. Onde vai ter filtração e absorção. O que acontece nesse túbulo aqui? Qual o nome dele? Hã? Como chama ele? Oi? Coletor. O que ele vai fazer? Coletar. Para onde vai a urina aqui, ó? Vamos chamar já de urina, nem sei se pode. Já para a uretra? Vamos voltar então. Do rim sai para a uretra? Não. Então vai juntar naquelas estruturas anatômicas e vai para o ureter. Armazena temporariamente na bexiga e aí a uretra. Cuidado com isso. Então vamos lá. Nós temos estruturas, entre aspas, filtrantes, não temos? Quem são elas? A cápsula onde? Proximal, alça, distal. E temos estruturas que coletam e conduzem, concordam? Quem são elas? Um pedaço do néfron, tubo coletor, ureter, né? Aí a bexiga é um pouquinho diferente, ureter. Então a gente tem estruturas que filtram, vamos falar, e as que vão conduzindo ou armazenando essa urina. Entrando na êmbrio. Qual folheto é esse em azul? Ectoderma. Tá tão chato assim? Na minha casa, telefone, se você quiser sair, pode sair. Eu já dei presença, tá? É meio desagradável. Que folheto é esse? O azul. Ectoderma. O do meio, mesoderma. Em amarelinho, endoderma. Como chama essa estrutura que forma aqui no meio do mesoderma? Notocorda. O mesoderma próximo à notocorda
paraxial. O da lateral, lateral. E o entre o paraxial e o lateral, intermediário. É no mesoderma intermediário que vão se formar as estruturas do sistema urinário e genital, que seja o cordão nefrogênico. Perfeito. Mesoderma intermediário, né, amarelo? Intermediário por quê? Fica entre o paraxial e o lateral, beleza? Nesse mesoderma intermediário vai surgir lá, mais ou menos na quarta semana, uma elevação longitudinal de cada lado, formando a crista urogenital. Então, a partir dessa crista urogenital, o que vai formar? Sistema urinário e genital. A parte da crista que forma o sistema urinário, que é nosso interesse de hoje, é o cordão nefro, que lembra de nefrogênico, beleza? Então, lá no mesoderma intermediário, vai formar uma estrutura, parece duas salsichinhas, uma de cada lado do embrião, chamada crista urogenital. Essa crista urogenital vai ter separar em duas salsichas, tá vendo? Uma crista genital, está formando o que aqui? As gônadas. E uma que está formando, não parece um néfron, ó. Cordão nefrogênico. Beleza? Aqui, mostrando o cordão nefrogênico, nesse corte, que ele é dos dois lados. A gente não tem dois rins? Tá? E aqui também, ó, dos dois lados. Primeiro nós vamos falar dos rins. Para formar o rim, que a gente conhece, 3 rins primitivos são formados. Sistemas são formados. Só no terceiro que vira rim. Não vai de uma vez. Dobrou, virou. Não é. Ele é um pouquinho peculiar. O primeiro sistema é chamado de pronéfero, forma, desforma, forma mesonéfro, forma, desforma, metanéfro, forma rim permanente. Vamos ver isso com mais detalhe. O primeiro a se formar, ó, eu gosto muito dessa imagem, mostra que é bilateral. Então, mais cranial vai formar um sistema assim, ó, pronéfero. Como que ele é, professora? Então, ó, é bilateral, né? Bilateral, beleza? Pronéfero, eu vou ter algo aqui. Aqui é crânio, aqui é cauda. Formou pronéfero, degenerou. O que ficou? Como que chama essa estrutura? Olha para mim no desenho que eu esqueci. Dá para ver? Mudar, né? Dá para ver? Ducto mesonéfro. Ele permanece. Então, quando forma o pronéfero, forma e degenera rapidão. O que permanece? O ducto mesonéfrico. Oi? Beleza? Calma. Oi? Pronéfero é o sistema aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronéfero. Tá vendo? Ele forma e aqui já está até pontilhado, porque ele logo desaparece. O que fica dele? Os ductos mesonéfricos, que é essa estruturazinha aqui. Tá? Então ele forma, só que ele induz a formação desse ducto. E qual é a importância desse ducto? A gente já vai concluir. Formou o pronéfero, sumiu. Qual que é o outro sistema? Mesonéfrio. Como que ele é? Ele já tem mais cara de néfron, olha, assim. Tá vendo? O que ele filtra aqui? Uma cápsula primitiva vai cair no
ducto mesonéfrico. E aí vai para onde? O xixi, lembra? Cloaca. Beleza? Só que, professor, você falou que ele também vai embora. O mesonéfrio vai formar, degenerar. Aí vem um grande e mais importante. Como que chama o terceiro? Metanéfrio. O metanéfrio vai surgir como um brotinho bilateral. Vou precisar de duas coisas. Como que chama o broto? Olha aí para mim os slides que eu esqueci. Olha aí o metanéfrio que eu esqueci. Consegue? E aí? E aí, como chama esse brotinho? Pode ser broto uretérico, mais fácil, né, Yasmin? Broto uretérico. E aí, na frente desse broto, vai formar uma estrutura, uma massa, que tem um nome bem peludo. Massa ou oblastema. O quê? Procura aí pra mim, tá lá pra frente. Já esqueci. Massa ou oblastema metanefrogênico. Perfeito. Tá? Então vamos ver, ó, olha que fácil. Isso aqui eu estou dando a aula inteira, depois a gente vai para detalhe. Um broto e uma massa. Dá uma olhada. O que está aparecendo? Um rim. Só que a massa, ou blastema metanefrogênico, de metanéfro, nefrogênico. Vai formar quem? O néfro. Então, dessa massa, ou blastema metanefrogênico, eu vou ter o néfro. Tudo o que acontece na maioria do néfro, ele falou. O parceiro que traz, eu esqueci o nome dele. O que acontece lá no corpo proximal, distal? Filtração e absorção. E depois que fez tudo isso, entrou, saiu, o que precisa fazer? Coletar. Olhando aqui, estruturas filtrantes, vem do blastema ou vem do broto? Do blastema. E as estruturas coletoras vão vindo, ó, o broto. O que o broto está ligando, gente? O blastema ao ducto mesonéfrico, que manda inicialmente para cloaca, que não tem ainda separadinho. Acompanharam ou não? Então vamos lá. Esses três sistemas estão ligados a esse ducto mesonéfrico e jogam o que eles filtram ali. Vai para a cloaca. O meta, que é o último a se formar, forma um brotinho que liga o ducto a uma massa. Então, esse broto uretérico vai formar as estruturas coletoras. Quem me dá um exemplo? Coletorina. Por isso que ainda é difícil, sem saber a análise. Ducto coletor microscópico e macroscópico. Qual que é o caminho? Lembra dos caras maiores? Vamos lá? Olha, você anata, vai lá, me ajuda. Quem que é bom? Quem foi o monitor de anata aqui? Eu? Cálice, pirâmide. Pirâmide. Pelve. Aí cai um negócio que é maior. Cálice maior, cálice menor. Aí o cálice maior vai descer para o Na pelve, né? Então, se eu perguntar, a pelve renal vem do broto ou da massa? Do broto. Se eu perguntar, túbulo contorcido proximal vem da massa ou do broto? Da massa.
o distal, massa. O túbulo coletor lá do néfron, do broto. Então, eu posso falar que todos os componentes do néfron vêm da massa? Só os que filtram. Vamos falar filtro, tá? Vocês entenderam? É isso a aula. Vamos lá, agora você já vem com prova. Calma, tem coisa mais legal para perguntar. Mas esse é a base, para saber responder. Então, vamos lá, vamos passar por detalhe nessa historinha. Primeiro sistema, como que chama? Pronéfron. Formou, sumiu, mas o que ele deixa? Ducto mesonéfrico. Vai formar, quem aqui depois? Mesonéfrico, que já tem um glomérulo, tá vendo? Bem rudimentar. E um túbulozinho que eu desenho nele. O que ele filtra, desce pro ducto, elimina na cloaca. Eles funcionam temporariamente, mesmo. E depois, ó, vamos ver. Como que forma essa estrutura que eu desenhei bonitinho? Que parece um néfron. Então, ó, no mesonéfron tem uma parte, um túbulo e um que parece um glomérulo, não tem? Olha o que acontece. O ducto mesonéfrico vai começar a se unir com esse tubo mesonéfrico, ó, e ele vai modificando até ter esse aspecto de cápsula, tá vendo aqui? E ele recebe a parte vascular do glomérulo, o glomérulo vem da aorta aqui. Vocês entenderam? Então vamos lá com mais detalhe. Isso é detalhe do detalhe. Aqui, mesodermo é um tecido mesênquimal, conjuntivo, né? Quando vocês olharem a lâmina de túbulo contorcido proximal distal, tinha aparência de qual tecido? Conjuntivo, epitelial, muscular. Como que era? Uma célula da outra. Epitelial. Então aqui existem fatores que fazem com que aquela massa conjuntiva se diferencie em epitelial para formar o contorcido proximal, distal e alça. Então aqui é isso que eu estou mostrando. Nessa extremidade medial, ele vai ter um aspecto do glomérulo, tá vendo? E de onde vem o vaso? Da cápsula, desculpa. De onde vem o vaso que compõe o glomérulo? Dessa aorta aqui. Dessa aorta aqui. Você tá vendo? Dessa aorta aqui. Cadê a aorta aqui? Ele não está representando ainda. Não tá. Vocês entenderam? Então, da aorta vão emitir vasos, formar o glomérulo. E a parte epitelial vem da transição conjuntiva epitelial lá do cordão nefrogênico. Beleza? Esse é detalhe. Olha aqui, mostrando pronéfron, mesonéfron. A mesma coisa, o ducto mesonéfrico e aqui o túbulo e a cápsula, e vindo aqui da aorta, tá vendo? Os ramos para formar o glomérulo. Como chama essa aorta? Dorsal. Tudo bem? A parte vascular, então, não vem dessa transição de conjuntivo para epitelial. Vem como ramos de outro vaso, a aorta dorsal. O mesonéfron degenera no final do segundo mês. No homem tem as funções que não cabem para a gente, que é a parte genital, e na mulher ele degenera e não forma nada. Tá bom? Então acabou o mesonéfron, quem que vem? O último, metanéfron. Começa a desenvolver lá na quinta semana. Qual que é a origem? Você já sabe. Broto uretérico. O broto também são formados pela uma indução do mesênquima do tecido conjuntivo que está aqui, ó. Ó o brotinho pequenininho. Beleza?
Ó, eu tô indo, vocês não estão perguntando, eu tô indo. Então, ó, aqui eu ampliei só esse pedacinho. Então, aqui eu tenho o ducto mesonéfrico e o brotinho nascendo, ok? Nasceu o broto, ele vai induzir a formação da massa. Ou blastema metanefrogênico. E ó, tá vendo o broto se dividindo? Formando o quê? Cálice maior, cálice menor, que cai na pelve renal. Beleza? Olha que bonitinho. Aí, vocês anotam isso. Se não forma broto, não forma massa. E então, o paciente não vai ter rim. Vamos lá. Quem vem primeiro? O broto. Então, o broto dá origem ao sistema coletor. Cálice é menor primeiro, né? Menor, maior. Cai na pelve, ducto coletor no rim, no néfron e o ureter também. Vem tudo desse broto. Não é que não precisa decorar? Só lembrar da louça? E olha aqui. O que eu estou representando? Hein? Vamos lá. Vocês estão muito apáticos. Vamos lá. O que eu estou representando? Hã? Formando o quê? A massa. A partir de quem? Do broto. Então, para ter, isso tem que saber, não detalhes, mas para ter a massa, eu tenho que ter o broto que induz. E a gente vai discutir clinicamente a importância disso já já. E de onde que vem os vasos do glomérulo? Vem da aorta dorsal. E essa parte epitelial, filtrante da massa. E a amarelinha do broto. Tá bom? Então, ó, quem formou primeiro, o azul ou o amarelo? Amarelo. O amarelo é broto. Começou a induzir. Quando eu falo induzir, detalhe, são genes, tá? Que, óbvio, não tem alcance. Então, algumas células produzem moléculas que induzem outras a se diferenciar. Então, aqui tem uma diferenciação de conjuntivo e epitelial. Beleza? Tudo bem? Note que o túbulo coletor tem origem diferente dos demais componentes do néfron, verdade? Verdade, né, Pirão? A formação do néfron está completa ao nascimento e cede em níveis prematuros. Olha que interessante. Esses néfrons devem durar para sempre, porque não são formados mais néfrons, porque não vai formar mais broto. Tá? Números limitados podem resultar com consequências importantes para a saúde da criança e do adulto. Então, essa diferenciação que eu falei bastante vai garantir a vida com problema não renal. Os rins fetais, aqui é supra, tá? Os rins fetais, no início, o que eles têm? Que depois impede? É lobulado assim o rim? Não. Mas se vocês pegarem um rim de um feto de 16 semanas, vocês vão ver lobulado. Depois ele cresce e fica lisinho, tá? Diferente do encéfalo, que é liso e forma os firinhos. Olha só. Vamos pensar e não decorar. Onde eu desenhei o broto? Aqui mais para cranial ou bem para caudal, perto da cloaca? Super caudal. Cloaca, lembra o quê? Pode falar. Lembro da galinha fazendo o quê? Botando ovo. O ovo sai por onde? Pela cloaca. Vocês entenderam que lembra a cloaca, teve raciocínio da Marina. E o rim, eu coloquei que forma do lado da onde a galinha bota o ovo. Onde fica o rim, gente? Mais para cima? Ou fica do lado do ânus?
Fica do lado do ânus, o rim? Não. É piada, mas é formado aqui, ó, do lado do ânus, da cloaca, né? Que a cloaca aqui elimina urinário e digestório no começo. Tá? O que tem que acontecer com o rim? Subir. Tudo na êmbrio que migra pode perder seu caminho. Todo órgão que migra, vocês têm que saber, porque vocês podem encontrar em outro lugar. Isso chama ectopia. Tá? Então ele é formado lá, o broto, que é o início do rim. Aonde? Do ladinho da cloaca. Aí ele tem que subir. Tá bom? A região. Ele é pélvico, o rim? Onde ele é? Abdômen. Então ele migra da região pélvica para abdominal. Vocês percebem nos desenhos de êmbrio que sempre o embrião está assim? Depois, a hora que ele vai perdendo essa curvatura, ajuda nessa migração e o crescimento da região sacral lombar. Função renal. Eu coloquei aqui, mas eu já disse que eu não cobro data nessa aula, porque os 3 livros cada um me fala uma data. Então eu pus o do morto. A filtração glomerular começa aproximadamente na 9ª semana, e aí ele começa a filtrar ainda mais após o nascimento. Já na vida fetal, óbvio que tem formação da urina. O feto faz xixi? O que ele faz com a urina? O que ele faz com a urina, gente? Vai para o líquido, ele faz xixi pela cloaca no começo. Vai para o líquido amniótico. E como que ele elimina o que precisa ser eliminado? Imagina, o líquido amniótico cheio de xixi. E a ureia? Vamos pensar, pode ficar cheia de xixi? Como que ele dá conta disso? Como ele manda para a mãe? Pelo cordão. Como que chega? Olha a perguntinha. Do líquido amniótico, não de prova, a gente tem que saber. Do líquido amniótico para o cordão umbilical. Ó, que trava a cabeça. De pós-feriado. Parece que eles vai, né? Que é assim, tá? Como que chega? O que tem no cordão umbilical? Vaso sanguíneo. Então a gente tem que entender como do líquido amniótico chega no vaso sanguíneo no neném. Como? O que chega no vaso sanguíneo? Como você fica bêbado? Como você fica bêbado? O que você faz com a bebida? Ele bebe o líquido amniótico. O xixi é absorvido, vai para onde quando absorve? O sangue. O vaso sanguíneo vai para o cordão e ramifica onde? Naquela aulinha de 82 slides? Placenta. Entendeu? Vamos de novo? Tem filtração glomerular na vida intrauterina? Tem. Não importa quando começa. Para mim, não. Não sei se alguém vai cobrar esses 6. Esse xixi, ele faz xixi? Elimina. O ducto mesonéfico abre na cloaca. Elimina, cai aonde? Líquido amniótico. Como a gente faz para ficar bêbado? Bebe. Absorve. Circulação. Cordão umbilical. Os vasos do cordão umbilical abrem aonde? Tome. Eu vou ter que dar aula de um outro horário para dar aquela aula de novo, vocês. Deixa eu ir com os slides. Aí, ó. Falei pouco, vocês não estão sabendo. Na placenta, né, Tony? Vai mandar para quem metabolizar isso? Para a mãe. Para a mãe metabolizar. Entenderam? Pode dar ruim tudo isso que eu falei? Pode dar ruim. Algum defeito em rim e ureter ocorre em 3 a 4% de recém-nascidos. É muito.
geralmente em forma e posição são os mais comuns. Olha esse aqui, um feto masculino de 19 semanas, né, com agenesia renal bilateral. O que aconteceu? Agenesia, o que significa? Não formou. Renal, bilateral, nos dois lados. Tem como viver? Não. Aí eu pergunto para vocês, pergunta de prova. Qual que é a base? Use seus conhecimentos de embriologia, põe a foto do fetinho. Explique por que pode ter ocorrido a agenesia bilateral. Não formou broto. De que lado? Dos dois. E se não formou broto, tem massa? Não. E se formar broto, mas ele não conseguir diferenciar, se ele não conseguir penetrar na massa ali, no tecido, para diferenciar, também não vai ter. Então eu aceito qualquer coisa disso, mas tem que ter essa ideia, tá? Esse raciocínio. Por que diagnóstico é oligohidrâmino? O que é oligohidrâmino? Nem sei se vocês falam direito. Pouco microbiótico. Por quê? Fazendo xixi. Então, paciente, vai fazer ultrassom, chega com algo de pouco microbiótico. Aí dá qual que é um dos componentes do microbiótico? Xixi. Aí você vai olhar o rim dele, só tem um. Só tem um é compatível, tá? É compatível. Beleza? Rim ferradura. Ó, tá vendo aqui? O que aconteceu com o rim ferradura? É muito legal, né? Teve uma fusão no polo inferior do rim. Ele vai conseguir chegar na sua posição anatômica? Por que não? Utilizando seus conhecimentos em anatomia, responda por que o rim ferradura não adquire sua posição anatômica. Que tronco, que vaso tem aqui enorme? Mesentérica, superior ou inferior? Como o rim vai subir? Se ele, ele sobe assim, um de cada lado, né? Se ele fundir a parte de baixo, a hora que ele subir, o que ele vai encontrar saindo do tronco? Mesentérica, inferior. Ele vai subir? Ele vai ficar ali. Então é ali que você vai encontrar o rim desse paciente. Tá bom? Desenho. O que aconteceu em A? Paciente A. O que aconteceu? Isso aqui é o ultrassom dele. Unilateral. O endo. Oi. Compatível. Sabe o que eu te falo? Com certeza. Eu trabalhei em Fernandópolis, entende? Eu dava aula de anatomia. E tinha um cadáver lá de uma senhora super idosa, muito velhinha, muito velhinha, uns 80, 90. Ela era ferradura, então acho que é até bom, viu? Pela idade da tia lá. Aqui ele até representou a massa, mas geralmente não forma adequadamente. Se não tem o broto. Então, olha que legal esse desenho. A gente pode pensar que aqui o que vocês viram no paciente e aqui é a endo da alteração. Então, é assim que vocês têm que estudar. É isso que importa. Em B, o que aconteceu? O que aconteceu? Está dividido. Ele está pélvico. Ou aqui, esse está pélvico. E esse aqui? O direito não ascendeu. Então, qual que é a base da embriologia? O rim direito não sofreu ascensão. Para o esquerdo, formou 2 brotos. Está vendo o broto abrindo? Se formou 2 brotos, eu vou induzir 2 massas. Eu vou ter um rim dividido. Tá? Em C, lado direito. O que aconteceu do lado direito? O que é hilo? O que é hilo na anatomia? É a junção
sabe, passa artéria, veia, nervo, né? Isso é hilo, não é? Hilo renal aqui. O hilo renal é medial ou lateral? Medial. O que aconteceu com o hilo renal aqui? Tá? A hora que ele subiu, ele virou. Então o hilo foi para lateral. E aqui, ó, o que aconteceu? Do esquerdo, um rim formou normal, subiu, ó, hilo para medial, um broto, e aqui, ó, formou 2 brotinhos. O paciente tem 3 rins, 2 abdominais e 1 pélvico. Isso vai ganhar dinheiro, se ganhou. E aqui, ó, o que aconteceu? O rim apaixonado. Cadê o garoto apaixonado? Vai ver falta dele. Não, pirão não. Tá descansando? Tá baratinho. Ó. Deu ruim nos jogos? Acabou o amor? Oi? Olha lá. Quem fez conchinha aqui, ó, da baratinha? O rim direito, o rim esquerdo pulou na hora de acender e dormiu de conchinha no direito. Então você vai encontrar. Aí o paciente, não, por que eu tenho 2 rins do mesmo lado? Você acha que não vai responder isso na tua vida? Por que eu tenho 3 rins? Porque eu só tenho um rim. Cai tudo na mesma explicação. Tudo. Em ascensão e formação. Tá? Ah, eu acho que sim. Mas essa parte linda para mim você sabe, né? Meu pedra. E aqui, ó. Fundiu, ficou aqui pélvico, porque ele não conseguiu subir. E aqui, o direito ok, o esquerdo supranumerário, formou 2 grãos. Beleza? Rim. O que eu vou querer? Explicação de alguma operação que vocês vão encontrar na vida de vocês. Explicação do motivo. Agora a gente já viu o rim, já viu o ureter. Vamos para a bexiga e encerrar com a uretra. Super curto, mas cheio de nomes. Vamos ver no desenho. A cloaca é o local comum que desenvolve o urinário digestivo. Isso a gente já sabe. Então a gente é dividido na gente? Não desvia o olhar. Você faz xixi com o no lugar? Não. O que divide? O que divide? Qual é a estrutura que divide as coisas no corpo? Septo, não é? Como chama o septo que vai dividir a cloaca em parte urinária e intestino? Uro e atrás, retal. Então vai ter um septo uroretal, enfim, que Marçal, não sei, vai formar. O que fica mais para ventral? Parte urinária ou reto? Urinária. Mais para ventral, seio urogenital, que vai ter parte urinária, a gente tem, né? Genital e urinária junto. E para posterior desse septo vai ficar a parte, a dorsal, reto, sem novidade, concorda? Vamos falar da parte que nos cabe na aula de hoje. Seio urogenital. É a parte da cloaca mais ventral que se formou após a divisão, ó. O que é isso em pink? Seio uroretal. Então, dividir. Mais para ventral, seio urogenital. Mais para dorsal, o reto. Tá bom? A gente não faz xixi e cocô pelo mesmo buraco. Porque formou o seio urogenital. O septo que permitiu a formação do seio genital e do reto. Esse seio tem 3 partes. A parte mais caudal aqui, ó, o que vai formar, gente? O que tem mais de externo nesse buraco nosso? Vamos pensar. A gente tem 2 buracos, da frente e de trás. Vai, Piron? O que vai formar no primeiro? O que tem? É a parte de reprodutor, que é pênis
e clitóris. Vamos entrando mais para dentro. Então, a parte mais caudal do seio genital, cinturas do reprodutor. Vamos subir. A parte mediana ou pélvica. O que vem depois? Uretra, certo? E a parte mais caudal, cranial, bexiga. Viu? Vamos decorar? Então vamos de novo. Era tudo no mesmo buraco. No mesmo buraco, não pode ser. Formou um, vou fazer assim, tá? Tá errado o corte, mas vou fazer assim. O que dividiu? Septo. Onde chama o septo? Uroretal. Aqui é ventral, aqui é dorsal. O que me interessa não é digestório, a gente vai ver lá na etapa 5 digestório. Ventral. Isso aqui que dividiu vai ter uma região mais caudal, uma mais medial e uma mais cranial. Mais cranial vai formar bexiga, medial, uretra. E aqui, órgão do sistema, estruturas do sistema reprodutor. A parte mais cranial que forma bexiga, parte vesical. Vesical lembra? Bexiga. A do meio que forma uretra, pélvica ou medial. E a mais caudal, precisa decorar? Não. Aqui mostrando a bexiga. E aqui o úreco. O que é o úreco? Lembra do alantoide? Que é aquela salsichinha que sai da vesícula umbilical? No feto ele forma. Aqui, ó, depois. Olha aqui, ó, o alantoide que vai formar o úreco e que na vida adulta, como que chama o ligamento que liga a bexiga no umbigo? Ligamento umbilical mediano, dentro do alantoide, pesquisa do alantoide. O que pode acontecer de ruim é a exposição da bexiga, mas isso tem muito a ver, não com essa separação, mas sim com a fase de dobramento. Lembra o dobramento? Grande, caudal e lateral? Nesse dobramento a bexiga pode ir para fora, tá? Mas não tem a ver com essa divisão. Beleza? Doeu? Foi legal? Só revisar um pouquinho, vocês já estão sabendo, né? Associa os nomes ao que forma, que não erra, e estuda do jeito que a gente fez o exercício passado. Porque, como você explica para o paciente, se ele tem um rim, dois rins, três, assim, para baixo, as partes da bexiga, o que forma a bexiga, quer dizer, as partes assim. Combinado? Que horas são? Pessoal, foi um prazer estar com vocês na 4, eu não volto mais. Não, tá bom, né? Natal. Não tem mais aula da Jussiele, mais aula pra frente. Eu acabei, foi um prazer. Posso fazer uma pergunta? Pessoal, para, desliga o vídeo. Desligou?